E agora OTAN e Estados Unidos. Vladimir Putin disse: vem aqui comigo. Vou entregar armas aos países inimigo dos ocidentais. Isso mesmo. Putin quer entregar armamento de grande poder destrutivo para os países que se posicionam contra a OTAN e os Estados Unidos. Por quê, Jean? Porque Joe Biden liberou Volodymyr Zelensky, a apertar o botão e atacar com armas ocidentais o território russo. E nesse vídeo eu vou analisar quem são esses países e quais são os alvos desses países se eles receberem armamento de grande poder destrutivo dos russos. Mas antes, peço, cara, de coração, que você vote no Geografia, ó, link nos comentários, link na descrição, aqui o QR Code, no IBEST. Amanhã, sexta-feira, termina a votação do IBEST e eu preciso ficar entre os 4 primeiros. E sem seu voto, cara, é impossível. E, gente, é o apoio da comunidade da geopolítica. Porque todo mundo que tá lá, ninguém é da geopolítica. Então, se eu tiver seu voto, nós vamos colocar um representante da geopolítica lá no meio. Peço, de coração, não custa nada, é 3 segundos. Clicou, votou. Se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube, mais de 1.400 vídeos gravados durante aí mais de 7 anos trabalhando aqui, difundindo conhecimento a partir de tudo aquilo que eu estudei, anos e anos e continuo estudando. Tá? Agradeço de coração. Quem votou pode continuar votando. Quem não votou, cara, dá essa força e vamos juntos. Vem aqui comigo no momento que Joe Biden fala: Volodymyr Zelensky, você pode apertar o botão e atacar o território russo. A guerra pode mudar de caminho. Por quê? Ah, mas Jean, é só atacar as cidades fronteiriças. Gente, até um ano atrás, qual que era a fala de Joe Biden e da OTAN? Volodymyr Zelensky não pode atacar o território russo. Um ano depois, pode atacar o território russo. E daqui um ano, pode atacar Moscou, pode atacar Samara, pode atacar Ekaterimburgo, as principais cidades russas. E isso pode levar a uma outra configuração nessa guerra interminável. E esse posicionamento do Biden leva o Vladimir Putin a dar um cavalo de pau e falar: peraí, já que a Ucrânia pode atacar meu território com armamento ocidental, que não é armamento ucraniano, eu vou entregar armas para os inimigos dos ocidentais. E esses inimigos ocidentais podem fazer o que bem entender com essas armas. Então, alguns países que se posicionam anti-estadunidense, anti-Europa, anti-eurocentrismo, recebendo armamento de grande poder destrutivo dos russos, pode gerar ainda mais tensão para os Estados Unidos, até que eles não utilizem. Então, você imagina uma declaração do Sergei Lavrov falando que foi enviado X armas para os coreanos do norte, para o Irã, para os venezuelanos. Gente, isso geraria tensão em todo o mundo e poderia bloquear esse envio de armamentos ocidentais para a Ucrânia e, consequentemente, a derrota ainda mais rápido dos ucranianos frente à ocupação russa. E é isso que a gente vai fazer agora, analisar cada um desses possíveis inimigos ocidentais e o que pode acontecer se eles receberem esse armamento russo. E, gente, vocês sabem, talvez eles vão receber e ninguém vai ficar sabendo. Isso é pior ainda, porque quando acontecer, já aconteceu. A mesma coisa com o Irã, que atacou Israel. A gente dorme num dia, acorda com uma tensão gigantesca. As coisas acontecem hoje na geopolítica de forma assim, ó, rápida e veloz. Vem aqui comigo, ó. Tá, quais são esses países que podem receber esses armamentos russos? Primeiro, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela tem como inimigo a Coreia do Sul, o Japão e o próprio Estados Unidos. A Coreia do Sul, por conta da Guerra da Coreia, então Kim Jong-un
Os norte-coreanos querem o quê? A unificação da península numa Coreia só, uma Coreia regida pelo regime ditatorial de Pyongyang. Eles não querem ali a presença do Japão, porque o Japão, na visão do Kim Jong-un, é um serviçal dos Estados Unidos e influencia na política da Ásia, fora as atrocidades que os japoneses cometeram na Segunda Guerra Mundial na Península da Coreia, então são inimigos. E os Estados Unidos que financia toda essa estrutura. Então, se Kim Jong-un recebe mais armamentos, lembrando que a Coreia do Norte tem capacidade tecnológica de construir armamentos de longo alcance, tem ogivas nucleares. Imagina recebendo esses armamentos dos russos. Aí você fala assim para mim, poxa, mas o Kim Jong-un doou armamento para os russos, mas armamento de assalto. Ali, né, metralhadoras, armas de uso humano. Agora imagina armamento de longo alcance, mísseis de cruzeiro, ou até armamentos nucleares que a Rússia tem. Então o cenário seria tenso se os norte-coreanos recebessem. Aí nós temos Belarus, ou a Bielorrússia, que tem um apoio aí incondicional à Rússia. Então ele lê a cartilha do Kremlin. Então, olha, você tem que fazer isso. Sim, senhor. Gente, as tropas russas, antes de invadir a Ucrânia, fizeram ali exercícios militares onde? Na Bielorrússia. O ditador de Belarus, Lukashenko, ele recebendo esses armamentos, já recebeu uma parte, né? Isso já foi dito por conta de movimentações que ocorreram na fronteira da Bielorrússia. Imagina se ele recebe mais, tendo esse apoio incondicional na Rússia. A Rússia vai mandar ele fazer, ele vai colocar em prática. Fora que Belarus tem uma relação instável com a Polônia e com os países bálticos, a Lituânia, a Letônia e a Estônia, que são países que estão na cortina da OTAN. Lembrando que a Polônia está recebendo vultuosos investimentos militares também da OTAN e ela própria está investindo aí em armamento por conta dessa movimentação da Rússia na Ucrânia. E das falas de Vladimir Putin dizendo muitos territórios poloneses não são dos polacos, e sim dos russos. Gente, tenso. Aí nós temos, cara, um problema gigantesco lá no Oriente Médio e na Ásia. Nós temos o Irã, que é inimigo declarado dos Estados Unidos e de Israel. O Irã já tem uma relação muito próxima com o regime de Vladimir Putin, vende drones para a Rússia. Então imagina aí uma troca de armamentos. Você me manda drones, eu te mando mísseis de cruzeiro, né, de capacidade destrutiva muito grande. E aí o Irã pode atacar Israel, que é o seu inimigo declarado, e pode pressionar uma corrida armamentista ainda maior no Oriente Médio, já que há uma disputa de posicionamento geopolítico entre o Irã e a Arábia Saudita ali na região, sunitas e xiitas disputando o poder e a hegemonia, tanto na política, na economia, quanto também na religião. E um Irã mais forte implicaria ali uma corrida e, aliás, uma aproximação da Arábia Saudita ainda mais próximo dos Estados Unidos, também recebendo armamento Yankee, e aí gerando toda uma tensão ainda maior no Oriente Médio. Aí nós temos a Venezuela. Então você está vendo que isso vai desestabilizar o mundo inteiro. A Venezuela, inimiga declarada dos Estados Unidos, claro que quando nós tivemos ali a guerra na Ucrânia, a diminuição da produção de petróleo por parte da Rússia e o aumento do barril do petróleo no cenário internacional, os Estados Unidos voltou a conversar com Nicolás Maduro. Falou, Madurão, cara, vamos diminuir as sanções com vocês venezuelanos, organiza uma eleição sem influência do governo e a gente volta a comprar petróleo seu, aquele jogo de interesses. Maduro não fez nada disso. Maduro interferiu e interfere nas eleições. Maduro piora a situação. Ele fala o seguinte, tem uma região ali do lado que não é da Guiana e sim da Venezuela, Essequibo.
E aí eles querem anexar essa região. E, cara, você sabe que a Guiana é a antiga colônia inglesa e continua lendo a cartilha dos britânicos. Os britânicos já falaram que vão até defender a região de Essequibo de uma possível invasão de Nicolás Maduro. Lembrando que a Venezuela já comprou muito armamento russo, aviões, cara. Lembrando que a Venezuela tem um exército e infraestrutura, cara, se não for igual, é superior ao exército brasileiro, tá? Então, a Venezuela recebendo esse armamento vai ficar ainda mais forte. Continuando, agora na África, isso mesmo, no continente africano. Perceba que no mundo inteiro, os Estados Unidos e a Europa têm inimigos. Você tem Burkina Faso, Mali e Guiné, que atropelaram os governos, isso mesmo, a população e o exército se uniram para retirar do poder ditadores que eram alinhados à Europa, principalmente à França, que é um dos países mais poderosos dentro da OTAN. E hoje esses 3 países estão de braços dados com Vladimir Putin. Então, gente, imagina 3 países na África recebendo armamento, ganhando força. Esse movimento pode se alastrar para países maiores. Lembrando que esses países têm forte influência do Islã. Você tem uma Nigéria ali que tem uma instabilidade religiosa. Lembrando que o norte da Nigéria é muçulmana, o sul é mais cristã. Então pode gerar uma instabilidade. Você tem ali o Boko Haram. A Rússia ali na região, gente, vai causar instabilidade ainda maior do que há. Lembrando que o continente africano nunca é estável, tirando um ou outro país ali que é mais ou menos. Aí nós temos lá na Europa a Sérvia, gente. A Sérvia é parceiro político, econômico e histórico dos russos. E desde o fim da Iugoslávia e da Guerra da Sérvia, onde os sérvios quiseram fazer um genocídio e acabar com as minorias que viviam ali, e a Sérvia sofreu um ataque gigantesco da OTAN, que derrotou os sérvios e estabeleceu uma nova ordem ali na região, os sérvios não vivem 100% de paz com seus vizinhos. Com os kosovares, com os bósnios, montenegrinos, albaneses, há uma tensão e uma aproximação ainda maior dos sérvios com os russos, principalmente no âmbito bélico, pode gerar uma instabilidade nessa região que, cara, é uma... tem nitroglicerina pura essa região. Aí nós temos o Iêmen, cara, ali próximo da Arábia Saudita, que vive uma guerra civil interminável. Parte do país é governado por um grupo que se chama Houthis e outro grupo, um apoiado pelo Irã, o outro apoiado pela Arábia Saudita, isso desde a Primavera Árabe. Uma guerra interminável. E esse grupo apoia o Irã. Então você está vendo que há uma conexão? Imagina, Rússia envia armamento para o Irã, envia armamento para o grupo Houthis. Qual que é o foco deles ali no Oriente Médio? Aniquilar Israel. Fora que nós temos o Hezbollah, no sul do Líbano, que também recebe apoio do Irã e tem conversas próximas com Vladimir Putin desde a guerra da Síria, quando eles se juntaram para vencer os rebeldes apoiados pelos Estados Unidos e vencer o Estado Islâmico. Imagina se o Hezbollah também recebe esse armamento. E Israel estaria sendo atacado por várias frentes com poder bélico gigante. Gente, lembrando que o Hezbollah tem mais de 100 mil mísseis. Então não é assim um grupinho terrorista como o Hamas. É um grupo que tem um poder bélico grande que vai causar estragos em Israel, principalmente se juntar todo mundo contra Israel. Gente, olha que cenário problemático se a Rússia toma um posicionamento desse, decide entregar armas para esses países. Cara, muito, mas muito tenso o que Biden, o que Zelensky está fazendo, cutucando Vladimir Putin. Gente, desce o dedão no like, se inscreva no canal de educação, preciso do seu apoio. Gente, a galera não se inscreve. Tem vídeo aqui de 60 mil visualizações e 1.000 inscritos. Vamos fazer uma corrente rumo a 500 mil seguidores aqui no canal. Se inscreva no vídeo e, gente, a reta final
Votem no Geografia no IBEST, ó. Link nos comentários, link na descrição. Aponte a câmera aqui do seu celular para votar, não custa nada. 3 segundos que são muito valiosos para mim. Beleza? Tamo junto? Pra cima deles. É Gabarita Gel. Valeu, pessoal!